Olá, seja bem-vindo de volta. Eu vou agora apresentar para você os conceitos de trabalho e de energia. E essas são duas palavras que você utiliza no seu dia a dia. São palavras que você já tem noção do que elas significam, mas pode ser que talvez não utilize no contexto em que elas são definidas pela física. Você realiza trabalho quando você faz alguma coisa. Você afirma que vai para o trabalho, que você saiu de casa para ganhar a vida. Mas em física temos um conceito para essa grandeza chamada de trabalho. O trabalho é a energia transferida por uma força, ou seja, como nós apresentamos aqui. Ó. Trabalho é energia transferida por uma força. E a força a gente já sabe pela segunda lei de Newton, né? Quando estudamos força, já sabemos que força é o produto da massa pela aceleração. Então, se a gente souber a massa de um bloco, souber qual é a aceleração que ele está tendo, a gente sabe qual é o valor da força líquida que está atuando sobre esse bloco. Você se lembra? Quando começarmos a resolver alguns problemas, essa definição vai ficar mais clara. Vamos obter uma noção mais intuitiva sobre o que vem a ser trabalho. Energia transferida por uma força. Sabemos que a força é massa vezes aceleração, e isso faz algum sentido para nós. Mas você pode perguntar: eu sei o que é força? Força é o produto de massa pela aceleração. Mas e o que é energia? Eu fui buscar o conceito de energia na Wikipédia e achei essa busca bastante divertida. Acho também que força e trabalho não podem ser vistos como conceitos independentes. Um está relacionado ao outro. Não constituem noções físicas independentes. A Wikipédia define energia como sendo a habilidade de realizar trabalho, ou seja, um conceito básico que nós podemos encontrar lá é esse que aqui está. Energia é a habilidade de realizar trabalho. Bem, eu acho que uma conclusão que a gente, ao olhar o conceito que a Wikipédia informa sobre o que vem a ser trabalho e o que vem a ser energia, me parece que essa definição está assim um pouco cíclica, né? Uma está assim dependente da outra, né? Mas foram essas as melhores definições que encontrei. Infelizmente, essas definições não dizem muita coisa. Você concorda? Então, o que proponho fazer é tentar compreender melhor essas definições trabalhando com as equações, onde espero que consigamos um sentimento mais quantitativo sobre o que as palavras trabalho e energia significam. Ou seja, em vez de ficar só no qualitativo, vamos trabalhar com algo quantitativo, ou seja, algo onde a gente possa fazer contas, onde a gente pode fazer medições, cálculos, encontrar respostas numéricas. A definição do trabalho na mecânica é simples. Trabalho é igual a força vezes distância. Essa coisa aqui começa a ficar um pouquinho mais interessante, né? Trabalho, então, para eu poder calcular o trabalho, basta que eu pegue a força e multiplique pela distância. Então, para poder calcular o trabalho, eu preciso de ter a força e preciso de conhecer o valor da distância. Ou seja, preciso dessas duas grandezas físicas. Com essas, nós podemos calcular essa nova grandeza física que é chamada de trabalho. E a definição é bastante simples, concorda? Então, como é que a gente pode calcular o trabalho? Imagine que a gente tem aqui um bloco, ou seja, tem aqui uma base. Em cima dessa base a gente tem aqui um bloco. Esse bloco tem uma determinada massa M e que nós estejamos exercendo sobre esse bloco uma força, vamos dizer, de quanto? De 10 newtons. Esse bloco estava em repouso, estava parado, e ao aplicar essa força de 10 newtons, essa extremidade do bloco que estava nessa posição desloca aqui para a direita de uma distância igual a, vamos dizer, igual a quanto? 7 metros. Então o bloco vai movimentar sobre essa base de uma distância igual a
7 metros. Então ele vem para essa nova posição, tá? A extremidade dele, a extremidade direita dele estava aqui e agora ele está 7 metros para frente sobre a ação de uma força de 10 newtons. Como é que podemos calcular o trabalho? Fácil, né? O trabalho realizado por essa força é igual a força, que vale em quanto? 10 newtons, multiplicado pela distância que ele percorreu sobre a ação dessa força, que foram de 7 metros. Então o trabalho vai dar simplesmente 10 vezes 7, 70 newtons metro. E esse produto dessas duas unidades newton-metros em mecânica ou na física tem nome, é chamado de joule. Então 70 newtons metro é a mesma coisa que 70, desculpe, eu falei joule, escrevi newton de novo, né? 70 joules. E a abreviatura para joules que nós utilizamos é a inicial, simplesmente a letra J. Então o trabalho realizado por essa força foi de 70 joules. E essa mesma unidade joule, cujo símbolo, né, é a letra J, é usado para expressar tanto trabalho, como é utilizado para expressar também a energia. Então isso é importante. Já começamos a avançar aqui nas nossas definições, né? Se você olhar as definições na Wikipédia, o trabalho é energia transferida por uma força. E a energia é a capacidade de realizar trabalho. Então eu vou deixar essa definição circular por enquanto. E vamos ver depois que tipo de energia estamos transferindo para o bloco quando realizamos trabalho mecânico sobre ele, como fizemos nesse exemplo anterior, aplicando a força de 10 newtons e deslocando o bloco de uma distância igual a 7 metros, ou seja, realizando um trabalho igual a 70 newtons metro, que é isso que nós vimos aqui, ou 70 joules. Vamos fazer alguns exemplos. Vamos dizer que tem um bloco de massa igual. Vamos imaginar aqui que eu tenha um bloco, que esse bloco tem uma massa M, que eu vou aplicar sobre esse bloco uma determinada força F, que esse bloco que se encontrava aqui nessa posição vai ser deslocado de uma determinada distância, que nós vamos chamar de distância D, não é isso? Inicialmente, vamos supor que esse bloco estava com velocidade igual a zero, ou seja, a velocidade inicial dele é igual a zero, e quando ele passar por essa nova posição aqui, né, quando esse bloco estiver aqui agora, esse bloco de massa M, vamos supor que ele vai apresentar uma velocidade que nós vamos chamar de velocidade final. Então ele estava em repouso com a velocidade inicial igual a zero, aplico sobre esse bloco essa força F, essa força F vai colocar esse bloco em movimento, ou seja, a sua velocidade estava em zero, vai começar a crescer, aumentar, aumentar. Quando ele passar nessa posição dele, está com esse valor de velocidade que a gente está chamando de velocidade F. Quem está fazendo isso é essa força F. Quando estudamos cinemática, ou quando estudamos o movimento, você se lembra, tínhamos uma equação que dizia, ou que estabelecia o seguinte, que a velocidade final ao quadrado menos a velocidade inicial ao quadrado é igual a 2 vezes a aceleração multiplicado pela distância. Se lembra disso? Nesse caso que nós estamos analisando, a velocidade inicial vale quanto? A velocidade inicial vale zero. Então nós estamos apenas com a velocidade final ao quadrado, vale 2 vezes a aceleração vezes a distância. Mas pela segunda lei de Newton, nós já estudamos que a força é igual a massa vezes a aceleração. Então a aceleração, pela segunda lei de Newton, nada mais é do que a força dividido pela massa. Então se nós colocarmos essa informação aqui nessa equação, se trouxermos essa informação para cá, nós vamos ter o quê? Que a velocidade final ao quadrado vai ser 2 vezes a aceleração, que é o quê? Força dividido pela massa, multiplicado pela distância. E daqui sai algo interessante. Nós podemos dizer que
quando o bloco percorrer essa distância d, a sua velocidade deverá ser igual ao quê? 2 vezes a força dividido pela massa do bloco vezes a distância, extraia a raiz quadrada disso, porque isso era a velocidade elevada ao quadrado. Então a velocidade final ao quadrado, desculpe, perdemos nossa telinha aqui, vamos recuperá-la, né? Que a velocidade final ao quadrado, então, né? Fácil de se calcular. Velocidade final vai ser a raiz quadrada de 2 vezes a força dividido pela massa do bloco multiplicado pela distância que ele percorreu sobre a ação dessa força F. Uma outra forma, esta é uma forma de se calcular a velocidade que o bloco de massa m irá apresentar quando percorrer uma distância d sob a ação de uma força F partindo do repouso. Uma outra forma de se analisar o problema é através do conceito de trabalho, sabendo que o trabalho é a força vezes a distância. Vamos fechar essa janela e abrir aqui uma outra. Então nós temos que, então vamos dando continuidade ao que a gente estava raciocinando. No estudo da cinemática a gente viu que a velocidade final do bloco ao quadrado menos a velocidade inicial do bloco ao quadrado é igual a 2 vezes a aceleração vezes a distância. E sabemos pela segunda lei de Newton que a força líquida que está atuando sobre o bloco é igual à massa, o produto da massa pela sua aceleração. Ou seja, a aceleração nada mais é do que a força dividido pela massa. Se nós colocarmos o valor dessa aceleração aqui, e sabendo que ele parte do repouso, a velocidade final ao quadrado vai ser 2 vezes a aceleração força sobre massa, multiplicado pela distância. Agora, o que é a força vezes a distância? Força vezes a distância tem um bloco, está atuando um bloco de massa m, sobre ele está atuando uma força F e ele está se movimentando de uma determinada distância d. Ou seja, essa é a distância que o bloco de massa m percorre. O que é o trabalho? Não é exatamente o produto da força pela distância? Então, a velocidade final ao quadrado vai ser 2 vezes força vezes distância é o trabalho dividido pela massa m. Então saiu aqui a definição do que vem a ser trabalho. Ou como, definição não, definição já tinha sido dada, estou falando bobagem, né? Como o trabalho se relaciona com a velocidade. O trabalho vai ser, a massa está dividindo, vai multiplicando a velocidade final elevado ao quadrado. O 2 estava multiplicando o trabalho, passa para o outro lado dividindo. Então o trabalho vai ser igual a massa do bloco vezes a velocidade final ao quadrado dividido por 2. Temos então que o trabalho é igual a esse produto, né, de massa do bloco vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. O produto da massa do bloco pela sua velocidade ao quadrado dividido por 2. Esse termo que aqui está, ó, a massa do bloco vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2, tem nome. Isso é chamada de energia cinética do bloco. A energia cinética é a energia associada ao movimento. Ela depende de quem? Depende da massa do bloco, depende da velocidade do bloco elevado ao quadrado e tudo isso dividido por 2. Todo corpo em movimento apresenta energia cinética e a forma de calcular essa energia é muito simples. Basta pegar a massa, multiplicar pela velocidade ao quadrado do corpo e dividir por 2. E mais uma vez a definição que a Wikipédia nos dá para energia cinética é que ela é a energia associada ao movimento, ou que ela é o trabalho necessário para acelerar um corpo de massa m a partir do repouso até o valor da sua velocidade atual. Isso está correto, concorda? Vou deixar você com esta equação, que a energia cinética é igual ao produto da massa do corpo vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2, e no próximo vídeo eu vou mostrar para você uma outra forma de energia, e então vou apresentar a lei da conservação da energia. E é aí que as coisas se tornam úteis, porque aí poderemos ver como uma forma de energia pode ser convertida para uma outra forma de energia. Ou seja, vamos começar então a falar sobre o princípio da conservação da energia, né? Conservação da energia.
e como uma forma de energia pode ser convertida em outra. Vejo você então no próximo vídeo.